Então, olá pessoal, vamos dar continuidade à disciplina de administração eclesiástica. Nós estávamos tratando sobre as questões que envolvem a organização interna da igreja, estatuto da igreja, as leis, o que deve ser obedecido. E aí a gente vai terminar um pedacinho mais dessa parte e nós vamos falar sobre liderança, voltar a falar de administração do ponto de vista da liderança, tá bom? Então, olha só. A Constituição Federal, em se tratando dos direitos e deveres da igreja, ela lá no artigo 150, não sei se é o inciso 6º aqui, item B, ele vai falar o seguinte: é vedado imposto sobre patrimônio, renda ou serviços. Na linha B vai falar o quê? De templos de qualquer culto. Então não é da igreja evangélica, é de qualquer religião. Qualquer religião está isenta de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. Só que isso não exclui da igreja a responsabilidade fiscal dela. Ela tem responsabilidade fiscal. Por exemplo, se ela tem funcionários, a igreja tem o dever de recolher todos os impostos referentes àqueles funcionários. E ela tem também que recolher os impostos, tem que recolher os impostos. Ela tem que ter um CNPJ, então tem que estar registrado. Então a igreja sem registro não contrata. Então por isso que a maioria das igrejas sem registro são igrejas pequenas, são igrejas embrionárias ou igrejas que estão começando. Ela que está registrada, a igreja que está registrada, ela tem que fazer anualmente uma declaração fiscal. Essa declaração tem até a data aí no apostilo de vocês. Se a gente olhar aqui, deixa eu ver se eu conseguir achar aqui, vai estar aí, para quem está aqui no curso presencial, vamos ver aqui, 30 de junho de cada ano. 30 de junho, essa data pode ter sido alterada, tá? Está aí na página 139. Então, até dia 30 de junho de cada ano, a igreja tem que entregar essa declaração, obrigatoriamente. Então, tá vendo que não é simplesmente abrir igreja? Não é simplesmente, principalmente quando a igreja começa a crescer. Tem uma série, e o ideal é que a igreja tenha um contador. Pode ser um contador evangélico. Agora, tem também contabilidades, escritórios de contabilidades especializados em cuidar de contas de igreja. Então, isso aqui é uma ajuda e tanto, porque o pastor que se ficar acumulando essa responsabilidade, ele vai ficar sobrecarregado e vai esquecer das pessoas, tá bom? Então, olha só, então tem que ter essa declaração. Tem que fazer as DIFs, que é o imposto de renda retido. Tem que pagar o INSS. Tem que pagar aí, para cada funcionário que a igreja tiver, 20% de previdência. Então, a igreja, quando ela começa a ter funcionários, ela começa a assumir várias responsabilidades. Agora, o não pagamento desse tipo aqui, ó, deixar, ou ser negligente, né, em pagar e reter essas contribuições, pode gerar, com o tempo, multas à igreja. Por quê? Porque ela vai ser fiscalizada também. E aí ela vai ficar mal vista, porque aí vai estar aí constando dívidas para essa igreja. E nesse caso aqui, essas dívidas têm que ser pagas, tá? Então, assim, está havendo muita discussão a respeito disso. Se essa discussão é a respeito aqui de impostos, impostos a igreja já é isenta. Agora, se é a respeito de dívidas que a igreja está acumulando, principalmente por causa de causa de injustiça, por problemas trabalhistas, tem mais é que pagar. Tem mais é que pagar. E a igreja que está naquele local ali, ela tem que saber que a culpa disso aqui é má administração da liderança da igreja. E quando você vê que que a igreja está sendo má administrada, você como membro tem que tomar providência também, porque no estatuto da igreja, ele prevê que essa responsabilidade também é sua. É sua. E você tem direito de saber por que isso aqui não está sendo bem administrado. Onde é que está indo aí os recursos da igreja? Para onde é que está indo os recursos da igreja?
Então a igreja tem que ter prestação de contas, amém? Olha só, então nós terminamos essa parte aqui, essa parte sobre questões internas da igreja, e a gente se encaminha para falar agora um pouco sobre liderança. Aí na apostila de vocês, a gente está pulando uma parte, que é a parte que fala sobre leis contrárias à igreja. Por que eu não estou falando a respeito disso? Porque o livro em que esse material foi baseado é um livro mais antigo. E ele citou ali algumas leis que foram propostas há mais tempo. Embora a igreja possa sofrer ainda com essa ideia, com essa mentalidade, essa vontade aí de tentarem tributar a igreja, tentarem aí tirar do ar programas televisivos evangélicos, isso tudo, assim, sempre vai ter essas coisas. Mas as leis que estão citadas são leis um pouco, esses projetos de leis mais antigos. Então não vou ficar entrando nesse assunto, uma vez que a gente não tem uma informação mais precisa do que está acontecendo hoje. Mas com certeza existem leis, principalmente para acabar com isso aqui, ó, querendo tributar a igreja, tá? Então se o seu dinheiro já é tributado, se você já paga lá, quando você trabalha você paga imposto, quando você compra você paga imposto, quando você vem para a igreja com a gasolina ou com o ônibus, ou da forma que for, você está pagando imposto. Aí quando você dá oferta só dentro da igreja, que é uma instituição sem fins lucrativos, né, ou deveria ser, e aí isso, o seu dinheiro, a sua oferta vai ser tributada novamente, sendo que a igreja já faz um trabalho que o Estado deveria fazer? Não faz sentido, não, pelo contrário, a igreja deveria, tem país, por exemplo, a Inglaterra. Na Inglaterra, por exemplo, se você está lá na Inglaterra e você faz uma entrega da sua declaração ali de impostos, né, imposto de renda ou mesmo imposto que já é retido ali no seu contra-cheque, e você informa ali documentalmente que você frequenta uma igreja, parte do imposto que você recebe é encaminhado para a igreja. Então a igreja ela começa a receber rendimentos que são fruto do seu próprio imposto para o Estado, porque eles reconhecem que a igreja ela cumpre um papel social que contribui com a administração pública. Então traz benefício a quantas pessoas aí que as igrejas tiram das drogas? Quantas pessoas aí que são, às vezes por estarem na igreja, evitam aí cometerem crimes? E evitam aí serem presas porque não cometeram crimes, porque a igreja estava ali ajudando, assessorando aquelas pessoas, e essas pessoas hoje não são um custo para o Estado. Só o fato da pessoa estar firme na igreja, ela já deixa de ser um custo para o Estado, e ela começa a ser o quê? A maioria das pessoas que estão firmes na igreja são pessoas que trabalham, são pessoas que cuidam que são economicamente produtivas. Então o que elas fazem? Elas contribuem com o desenvolvimento do país. Então mais do que justo você reconhecer isso minimamente. Então as igrejas, além de ter isenções, elas ainda recebem do Estado, tá? E como ONGs recebem, né? A igreja não é uma ONG não, mas as ONGs recebem do Estado. Várias ONGs recebem auxílio. Por que a igreja não poderia receber? Então é esse ponto de vista, e é um ponto de vista positivo, porque a igreja deveria ser assim. Eu sei que muitas não são, tem igrejas aí, meus irmãos, e nós temos que aprender a ver isso. Quando a igreja não trabalha de forma séria, como nós temos apresentado, a igreja que pratica essa forma corrupta de utilizar o evangelho para explorar as pessoas, para ganhar dinheiro, onde você vê que o pastor é aquele pastor que não tem compromisso, não tem amor pelas pessoas, e está ali só por causa do salário ou por causa do dinheiro que a igreja está rendendo, ou tem pastores aí que ficam esbanjando, que ficam andando de carros importados, caríssimos, carros que custam aí acima de 100 mil reais. Então, quando você vê que a administração da igreja caminha por essa linha, meu irmão, pode ter profecia, pode ter revelação, e eu vou te falar uma coisa, o diabo profetiza e o diabo dá revelação, tá? Pode ter tudo, meu irmão, pode ler o número da sua identidade lá, saber de cor, né? Tem algumas pessoas que trabalham essa ideia aí. Não interessa, o que interessa é o seguinte, tem fruto de vida, tem renovação, tem amor, tem cuidado pelas almas, certo? Quando isso não acontece, é porque aquela igreja ali não está obedecendo os princípios de Deus.
e ela não estando obedecendo os princípios de Deus, você como um cristão consciente, que tem um conhecimento bíblico mais aprofundado, que é o que nós estamos propondo aqui, você tem que tomar providência. Você quer ficar na igreja, então você vai lá e vai conversar com o pastor e vai pedir, né, ou com o conselho da igreja, pedir que a igreja seja respeitada, né, que o trabalho seja sério e que as coisas que estão sendo erradas possam mudar. Mas quando isso não acontece, você tem que tomar a postura que a Bíblia fala, ó, deixa para lá, nem considera irmão não, vai, segue seu rumo, deixa para lá. A pessoa que quer ajuda, você tem que ajudar. Agora, a pessoa que não quer, você vai lá, avisa uma, avisa duas, avisa três. Não, opa, deixa eu caçar meu rumo aqui. Deixa eu andar com as pessoas que querem fazer aquilo que é correto em todas as áreas. Amém? Olha só, e aí a gente entra para falar a respeito do líder, né? E aí está citando aqui, ó, 2 Timóteo. O que é um líder? Lá em 2 Timóteo, a apostila de vocês aí traz esse texto como referência, tá? Então vamos aqui aprofundar nesse texto. Vamos abrir lá em 2 Timóteo e vamos ler. Eu não vou ler todos porque não vai dar tempo, mas a gente vai ler esse aqui porque esse é muito importante. Olha só, 2 Timóteo, versículo 3, né? Paulo escrevendo para Timóteo, falando como é que ele deveria ser como um líder. É o texto que esse ensinamento, o ensinamento da apostila de vocês, traz como exemplo de como o líder deve ser. Então ele fala para Timóteo, tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Quer dizer, você está servindo a Deus como um líder, então aceita as lutas e provações que venham sobre você e permanece firme mesmo diante delas, tá? Aí ele falou assim, o 4, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que eu alistou para a guerra. Então, o pastor, ele tem que estar focado no seu chamado. Não é que você, porque hoje é mais fácil você mexer com outras coisas, mas vocês têm que ter um nível ali de dedicação, e o ideal é que essa dedicação seja integral. Por isso que é importante o pastor ser assalariado, porque o pastor que não é assalariado tem que trabalhar. Pastor que não é assalariado, ele tem que cuidar, tem que correr atrás. E eu aí não julgo os pastores que não são assalariados. Corre atrás mesmo, que você não correr, ninguém vai correr para você. Tá? Agora, se você pode ser assalariado pela igreja, aceite ser assalariado pela igreja. Por quê? Porque isso vai te dar tranquilidade para fazer a obra de Deus. Entendeu? Essa que é a grande questão. Ninguém que se essa a gente já leu. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Quer dizer, você não recebe o galardão daquele trabalho se você não fizer ele de forma correta, legítima. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Olha só, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Quer dizer, o lavrador está lá lavrando a terra, certo? A Bíblia está falando o seguinte, que ele deve ser o primeiro a usufruir dos benefícios que vêm. Quer dizer, se entra renda na igreja, um dos primeiros que deve ser assalariado ali é justamente o pastor. Ou, né, nem só o pastor, porque se a igreja puder assalariar o pessoal todo que trabalha na igreja, se tiver essa condição, amém, irmão. Quantas vezes nós já vimos aí, na nossa história, você deve conhecer alguém também, que, por exemplo, era músico dentro da igreja, às vezes numa região não tão próspera, não teve oportunidade de exercer um trabalho melhor, e aí estava na igreja como um instrumentista, e a única chance de talento, o único talento que ele obteve, às vezes aprendendo até dentro da própria igreja, era tocar o instrumento. Só que ele cresce, não tem outras oportunidades, ele se vê na obrigação de correr atrás do seu salário, do seu ganha-pão. E aí ele vai tocar o quê? Nas bandas do mundo. E aí a igreja constantemente perde gente para o mundo dessa forma, né? Então, assim, tem que ver, a pessoa está saindo da igreja porque ela quer sair, ok, agora está saindo da igreja por falta de oportunidade, falta de cuidado. Então, eu sou a favor de que, se a igreja tiver condição, assalariar também o instrumental da igreja. Instrumental. Se a pessoa não tem, principalmente se essa pessoa não tiver uma profissão.
Então você vem e assalaria. Por quê? Porque aí você também dá paz para aquele irmão. Está aqui, imagina o irmão está adorando a Deus aqui, pensando nas contas que tem que pagar em casa, tudo vencida. Meu irmão, isso é ruim demais. Isso é ruim demais, você está servindo a Deus e saber que você não tem, e às vezes você está frequentando uma igreja que é próspera. Então assim, misericórdia, irmãos. Olha só. E aí, ele vai falando sobre isso. Aí é onde que ele fala para voltar? Lá no 15, ó. 15, volta no 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Olha só como é que o líder tem que ser. Apresentar-se a Deus aprovado. Quer dizer, a pessoa que está debaixo dos mandamentos do Senhor. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Que maneja, não tem nada, eu não tenho nenhum problema que eu deva me envergonhar, nada que possa tocar a minha vida espiritual nesse momento, porque eu tenho andado debaixo da obediência dos mandamentos do Senhor, e isso, a palavra de Deus, os mandamentos são o que me purificam, o que me garante na obra que eu me desempenho a fazer. Olha só, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maravilha, que manejo, tem conhecimento bíblico, corre atrás de se especializar, como você está fazendo hoje, isso faz parte do seu ministério, faz parte do seu chamado. Depois disso, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Quer dizer, foge das conversas sem propósito. Amém? Então aqui, esse aqui é só um exemplo disso. Depois disso, o Salmo 101, a gente vai aqui no Salmo 101, vai falar a respeito da sabedoria. Sabedoria, irmãos. Salmo 101. Olha só. Você deve fazer uso da sabedoria que você tem? Claro, porque você está aqui, quando você assiste uma videoaula, lê a apostila, faz o exercício, você apreende o conhecimento. Mas a partir do momento que você apreende esse conhecimento, eu já falei na introdução à teologia, a tendência do seu coração se exaltar, você achar que sabe, e aí você perde a humildade. Então olha só, não é somente com a sabedoria humana que você pratica e o que você pode levar a obra de Deus à frente. Então aqui olha, os meus olhos, o texto diz, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Não é só a sua mente e a sua sabedoria, mas a sua prática em estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E fazer essa vontade de Deus é se submeter à soberania dele. Deus é soberano. E aí você não vai simplesmente ter as suas ideias, que você pode ser uma pessoa muito criativa, mas não é somente as suas ideias que vão denotar que você é alguém que faz a obra de Deus, não, mas é o Espírito de Deus se apropriando daquilo que você é, que te impulsiona para frente. O Espírito Santo se apropria do que você é e te leva para frente para você fazer aquilo que Deus quer. Por quê mesmo? Porque a obra é dele. Então, se é a obra de Deus, você tem que fazer o quê? A vontade do Senhor. Tá? Depois, Êxodo 32 vai tratar sobre o momento em que Deus quer destruir o povo de Israel ali naquele deserto. Porque eles andavam ali de tal forma obstinados, teimosos, não querendo se submeter, justamente o que a gente falou agora, não querendo se submeter à soberania divina. Não, toda hora é a vontade deles, como se Deus estivesse ali no deserto para simplesmente servi-los. E aí, Moisés, ele toma uma iniciativa para pedir ao Senhor Deus para que esse povo não fosse condenado, não fosse extirpado da terra. Não, peraí, tem misericórdia, não assim não, vamos tentar de novo, tem misericórdia desse povo aí. O que ele mostrou sobre isso? Sentimento,
empatia, se colocou no lugar do povo, queria o bem das pessoas. Então o líder, ele tem que ter amor no coração, ele tem que ter bondade, ele tem que ter misericórdia. Então quando você trata com alguém que é arrogante, com alguém que não expressa misericórdia, só quer mandar, meu irmão, até para você mandar, até para você disciplinar um membro, alguém que está debaixo da sua liderança, você tem que fazer com amor e com misericórdia, com sentimento. Vai dar orientação? Dá com amor, dá a palavra sempre com amor. Amém? Lógico, você pode às vezes pregar de forma mais dura, se você tiver esse direcionamento, mas na hora de tratar pessoalmente com as pessoas, trate com amor, trate com misericórdia. Esse é o caráter do líder que nós queremos que você seja, que nós queremos formar no seminário. Irmãos, olha só, humildade, aí ele vai trazer aqui a referência em Filipenses 12, 5 e 11. Meu irmão, Jesus era um exemplo maior de humildade. Olha o que Jesus fez. Estava no céu cheio de glória, veio à terra. No Antigo Testamento, vários versículos falam que o homem é o que perante Deus? É um verme. Veio, se tornou um verme, como eu e você. Isso é amor, isso é humildade. Ele veio aqui, ele não pediu para ser servido, não, ele veio primeiro para servir. Ele veio, não, mas ele foi servido pelos seus discípulos, até foi, mas ele veio simplesmente para servir, ele veio para morrer pela minha e pela sua vida. Então, como que você, um obreiro, um pastor, pode não ter uma humildade frente ao tamanho não só de Deus, mas o tamanho do amor desse Deus por todas as pessoas? Porque você é um, mas Deus amou todos nós, Deus amou toda a igreja, todo mundo, Deus amou todo, a gente tem que ter misericórdia de todo mundo. Misericórdia sim, amor sim, por todos. Estou falando que você tem que ajudar todo mundo, você ajuda quando você pode. Tá? Você ajuda quando você pode. Agora, o amor sempre deve permanecer, irmãos. Amém? Depois disso, o líder, ele deve ter uma vida constante de oração. O ideal é que esse momento de oração, meu irmão, estou falando aqui para o pastor, não, estou falando para todos nós. Todos nós que estamos aqui, todos vocês que assistem. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser dirigente de ministério, você pode ser o que for na sua igreja, você pode não ser nada, mas Deus nos chamou para ser algo para Ele, e isso aqui, que está aqui no terceiro ponto, para mim é o primeiro. Oração, ela deve fazer parte da nossa vida diária, porque é o nosso contato com o Senhor que nos garante intimidade com Deus e que nos garante a nossa própria liderança. O que Satanás quer fazer comigo e com você é cortar o nosso contato com Deus. Porque se ele corta o seu contato com Deus, ele corta a sua liderança. Então a primeira forma de você perder liderança na igreja é você perder o contato com Deus. Eu não estou falando você só perder aquele momento de oração que você faz em particular com o Senhor, não. Porque você pode fazer um momento de oração particular, mas esse momento particular de oração pode ser quebrado. No entanto, a sua comunhão pode não ser quebrada. Você pode ter oração, você pode ter aquele momento de oração, você dirigindo no carro, às vezes fazendo alguma coisa, saindo, correndo, né? Você pode ter o seu momento de oração, de comunhão a qualquer tempo, em qualquer lugar. Só que o primeiro passo para você perder o seu contato com o Senhor é você justamente deixar de ter aquele momento do devocional separado para Deus. Quando você perde ele, você corre o risco maior de perder a sua liderança, o seu contato com o Senhor. Então, manter uma vida de oração é uma obrigação de todo cristão, de todos nós. Amém? Outra coisa, é em Mateus 13, 31. Não vou ler para a gente conseguir ter ritmo aqui. Visão. O que é visão? Visão é você ter a mente de Cristo em primeiro lugar, mas também, além de ter a mente de Cristo, é você ver oportunidade. Você não pode estar na igreja, mesmo que a igreja tenha muitos problemas, você não pode ver só problema da igreja, você tem que ver as oportunidades, até nas pessoas, até nos pecadores. Em cada vida, em cada alma, você tem que ver oportunidades. Por exemplo, Jesus,
Jesus, ele escolheu ali, a maioria dos seus discípulos, que viraram apóstolos depois, eram pessoas totalmente leigas, pessoas simples, pessoas sem formação, pessoas que talvez não tenham metade do nível de conhecimento humano que você tem. Só que essas pessoas, elas foram, através dessa visão que Jesus teve a respeito da vida dela, Jesus viu as potencialidades, Jesus viu os talentos, Jesus viu tudo de bom que essas pessoas tinham dentro dela, mesmo sendo pessoas ignorantes. Jesus podia ter ido atrás dos fariseus, como foi, por exemplo, atrás de Paulo. Paulo não aceitou Jesus eu querendo Jesus, não. Paulo aceitou Jesus indo atrás dele. Jesus poderia ter ido atrás de outros, mas Jesus escolheu aquelas pessoas simples, e ainda hoje nós vemos que a maior parte da igreja, ela foi escolhida. Você vê que a maior parte da igreja é composta de pessoas simples. Por isso que esse seminário teológico aqui é barato. É barato. Por quê? Porque nós vemos que a maior parte da igreja são pessoas simples, e nós temos o quê? Que nos dar às pessoas. Nós temos que abençoar as pessoas. Então, o sentido da igreja é esse. Se você quer abrir uma igreja que é para te abençoar, meu irmão, não abra a igreja. Não abra a igreja não é para te abençoar, a igreja é para abençoar o nosso irmão. A igreja é para abençoar a comunidade, o bairro, a rua, é para transformar as realidades, não é para abençoar financeiramente o pastor, não é para o pastor fazer da vida dele pastoral uma profissão, não é para isso, não é para isso. Amém? Então olha só, então tem que ter visão. Então visão é enxergar longe, enxergar possibilidades, ver mesmo na dificuldade, mesmo as dificuldades, encarar as dificuldades de forma positiva. Essas são características de quem tem visão. Outra coisa, ser inovador. Não estou falando inovador para você ficar criando heresia dentro da igreja, não. Mas você ser inovador no sentido de aproveitar o espaço da igreja para beneficiar as pessoas, de você aproveitar o tempo ali daquelas coisas que estão na igreja, ou mesmo os talentos das pessoas, no sentido de beneficiar o crescimento do reino de Deus. Então essas coisas podem ser feitas sim. Amém? E outra, ser inovador também em outras áreas, desde que não fira princípios bíblicos. Não está ferindo princípios bíblicos, você pode inovar no que você quiser, irmão. No que você quiser. O que não for pecado, você pode fazer qualquer coisa. Se for para a glória de Deus, pode fazer qualquer coisa. Não se limite. Não se limite. Amém? Então pensa, se Deus te deu uma ideia, se é possível, se vai gerar vida, se não vai trazer contenda com ninguém, se é fruto de vida, de paz, faça, tenha visão, abra sua mente, deixa Deus te usar. Amém? Então olha só, o líder tem que ser motivador. O líder não pode ser aquela pessoa que fica para trás, que não, sabe, não. Você tem que ser motivador, você tem que levar as pessoas para frente. Não, nós vamos fazer, vai dar certo. Ser positivo, olha só, isso é ser positivo. Não é nem que você tem que só que motivar as pessoas, mas se você não puxar as pessoas para trás, não vai dar certo não. Aí tudo que alguém chega com a ideia, não vai dar certo não. Não, meu irmão, vamos ser positivo. No mínimo faça isso, não seja uma pessoa negativa, mas tente motivar as pessoas, tente inspirar as pessoas. Depois disso, compromisso com a obra de Deus. Então você não pode estar servindo a Deus, você não pode a qualquer convite, a qualquer oportunidade abrir mão do seu chamado, abrir mão daquilo que Deus mandou você fazer. Deus te mandou fazer, é a minha obrigação, então eu tenho compromisso com a obrigação que Deus ou que a igreja, colocou sobre mim. Aí você vai ser um líder de verdade. Então você, membra, irmã, irmão, que atua na igreja, ou que tem um desejo ministerial no seu coração, você tem que ser um cristão que não tem do que se envergonhar. Você tem que manejar bem a palavra. Você tem que amar o seu irmão, amar os seus liderados, ter misericórdia deles. Você tem que inspirá-los. Você tem que guardar sua fé. Você tem que ter compromisso com a obra de Deus. Você tem que ter visão. Você tem que ter uma vida de oração.
E você fazendo tudo isso junto, o Espírito Santo de Deus virá te auxiliar em tudo que você fizer. E aí o trabalho da igreja, ele é direcionado por Deus através da sua vida da forma correta. Amém? Então eu oro para que você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco hoje à noite, essa videoaula, que você possa ser abençoado por Deus, que o Senhor te dê esse coração, que o Senhor tenha misericórdia de você em seus pecados, nas suas lutas, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te ensine a buscá-lo. Amém? Deus abençoe a sua vida. E eu quero fazer diferente hoje, eu quero orar aqui, gravando mesmo a videoaula, nós vamos orar, porque eu quero orar por você e eu quero orar pela nossa classe. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá-nos a Tua graça, Senhor, para que nós possamos ser homens e mulheres que buscam verdadeiramente fazer a Tua vontade e o crescimento do Teu reino. Faça em nós, Senhor, para a glória do Teu nome, algo sobrenatural através da Tua igreja, nós trabalhando na Tua obra, ó Pai, nós empenhados em servir ao Senhor da forma mais correta e justa, buscando ao Senhor em espírito e em verdade, que essa nação possa ser transformada por nós, que oramos, nos dedicamos, buscamos ao Senhor e estamos integralmente dispostos a dar a nossa vida por amor ao Teu Evangelho, à Tua mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa te abençoar e até a próxima aula. Amém.